Paz, Igreja do Senhor Jesus, que bom que você está aqui conosco para adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus, né? Para que você possa ter, ainda que distante, comunhão, né? Koinonia. Amém. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos adorar o Senhor através da oração também. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos falar com Ele? Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo e glorioso nome. Nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Somos gratos pelo Teu cuidado, pela Tua ação, pelo Teu mover sobre nossas vidas, ó Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. E queremos, Senhor Deus, deixar em Tuas mãos, Senhor Deus, tudo aquilo que tem acontecido, Senhor Deus. Nós sabemos que nós temos passado, o Brasil, o mundo tem passado por dificuldades, Senhor Deus, tem passado por problemas dessa pandemia, mas sabemos que o Senhor tem a resposta para todas essas coisas e se o Senhor assim o quis, o Senhor assim permitiu, o Senhor tem tratado e tem, Senhor Deus, cuidado dos teus filhos em meio a toda essa situação, porque o Senhor quer fazer algo diferente de nós. Queria te pedir agora que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, Senhor Deus, abrindo o coração dos teus filhos que estão do outro lado, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, para que, Senhor Deus, a Tua palavra possa ser, Senhor Deus, um alicerce para que eles possam, Senhor Deus, passar por essas dificuldades. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, família Koinonia. Gostaria de te convidar a adorar ao Senhor juntamente conosco, que você não só assistisse, mas que você possa celebrar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou.
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu Estamos de volta. Estamos aqui para poder louvar ao Senhor. E a gente tem, nesses dias, né, falado sobre aquilo que o Senhor Jesus disse que era, né, as afirmações do Senhor, do eu sou, né? E nós já falamos sobre diversas coisas, falamos que ele disse que era, né? Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E o tema da nossa mensagem hoje, igreja, nós vamos falar onde Jesus diz que ele era, ou melhor, eu sou a porta das ovelhas, ou do aprisco, e ele também disse que eu sou o bom pastor. Para a gente poder dar continuidade, o texto ele é um texto longo, de João 10, se você ler o texto todo, você vai ter uma abrangência maior, mas nós vamos nos ater a alguns versículos para que nós possamos dar entendimento a esta palavra. Então, abra lá sua Bíblia, em João, capítulo 10, né? E nós vamos discorrer essa palavra, ok? E a palavra diz o seguinte, a partir do versículo 1, diz o seguinte: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe para outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era para que eles lhes dizia. Agora você pula lá para o versículo do mesmo capítulo, mas versículo 9 até o 11. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém, igreja? Né? Então, esse texto aqui, Jesus, não tem nem como a gente separar, né? Falar sobre um e sobre o outro, mas tornou quase que impossível, porque Jesus diz que é a porta das ovelhas e relacionado a isso, ele também diz que ele é o pastor dessas ovelhas. Ele se coloca como a porta e ele se coloca como o pastor dessas ovelhas. E nesse momento que nós estamos falando disso que Jesus disse que ele era, nós podemos olhar aqui e ver algumas coisas e aprender algumas coisas que Jesus quis nos ensinar. Em primeiro lugar, eu queria trazer só algumas
situações que nós podemos entender sobre quando Jesus diz que ele é a porta. A porta ela tem pelo menos duas funções, né? Que a gente vai falar aqui rapidamente, né? A porta, todo mundo tem porta em casa, tem a porta, pelo menos uma porta para entrar e por onde ela entra e sai, mas você tem outras portas, porta de banheiro, porta de sala, cozinha, você vai em qualquer comércio aí tem portas, você vai na casa de amigos existem portas, né? E essas portas elas vamos dizer assim, elas têm essas funções, algumas funções. Uma das funções que nós podemos ver aqui é controlar acesso, né? Se nós temos um local totalmente aberto, fica tudo aberto, entra e sai. A porta, ela controla o acesso de entrada e saída de algum local. No caso aqui nós estamos falando do aprisco, estamos falando da porta das ovelhas, de um local onde havia um abrigo para as ovelhas, né? E Jesus ele se coloca como porta, esse que vai dar acesso às pessoas a esse abrigo, né? Lá em João 6,44, olha o que a palavra diz: ninguém pode vir a mim, isso é Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não trouxer. Então, esse acesso que só vai até ele se Deus mandar. Jesus está dizendo que aquele que vai até ele é porque Deus o mandou. Deus o conduziu até ali. Então, Jesus ele vai fazer o quê? O controle de entrada e saída. Ele vai fazer esse controle, né? A segunda coisa que nós vemos pela porta, que a porta nos faz, é o quê? Ele nos dá proteção. A porta, ela também protege. Todos nós, quando chegamos em alguns momentos do nosso dia, nós trancamos a porta da nossa casa. Alguns ficam até trancados o dia inteiro, exatamente por proteção, para que o ladrão não venha roubar, né? E existe essa proteção. A porta ela tem que ter esse significado de... Ela tem que ser firme, forte, poderosa, para que o inimigo fique do lado de fora. Para que ele não possa enfiar o pé e adentrar o nosso recinto. Jesus é essa porta firme e forte que nos causa proteção, né? E o texto nos diz que existe um ladrão, existe um leão e existe um lobo. E Jesus nos protege de todas essas coisas. Mas na leitura do texto que nós fizemos, desse texto, desses versículos, lá no verso 6, ele traz um relato de algo que nós temos que nos atentar mais para isso. E porque Jesus faz uma narrativa e de repente lá no verso 6 a Bíblia diz que eles não entenderam aquilo que Jesus colocou. Eles não entenderam o que Jesus falou. Tanto é que no 7 Jesus começa a explicar novamente. Jesus começa a trazer outras palavras para poder trazer um entendimento para eles, né? Para que eles possam agora entender aquilo que ele queria dizer com essa simbologia de porta e de pastor. O que Jesus queria explicar. E às vezes me faz pensar, eles não entenderam. Você entendeu? Talvez você esteja entendendo porque você já ouviu algumas ministrações sobre isso. Mas se você tivesse ouvido a primeira vez essa explicação, você entenderia? Você entenderia quem são os personagens dessa afirmação que Jesus colocou? Porque ele começa a trazer um relato de um local e de quem é ele e fala sobre outros personagens que estão presentes. E talvez você não tenha percebido. Quando nós falamos em roubar, matar e destruir, nós pensamos em Satanás, certinho. Mas de que forma ele faz isso? Como isso acontece? Como essas coisas acontecem dentro de um local que seria de controle de acesso e de proteção? Vamos tentar acertar algumas coisas. Satanás é aquele que entra para matar, ferir,
destruir a vida de uma pessoa. E o interessante é que ele não está do lado de fora. Pelo texto aqui, ele está pelo lado de dentro. E aí, somente nesses 3 primeiros versículos, esses 6 primeiros versículos, desculpa, a gente vai analisar 3 situações, 3 coisas que nós precisamos entender para nossas vidas, entender se nós realmente aprendemos o que esse bom pastor quis nos ensinar. Né? E a primeira coisa que eu começo a aprender aqui é que essa entrada, ou seja, esse aprisco, esse local onde as ovelhas estavam presas, ela tem mais de uma entrada. Peraí, mas Jesus estava falando de quê, afinal? Jesus estava falando da igreja. Jesus estava falando do seu rebanho. Jesus estava falando dos crentes, dos cristãos, dos evangélicos, dos salvos, dos sarados, dos santos, daqueles que... varões, né? Daqueles que são dados nomes aí para poder enaltecer o homem. Então, Jesus estava falando esses que estavam sob o seu domínio, sob o seu comando, sob sua proteção. Mas, se a entrada no aprisco é através dele, como é que existe uma segunda entrada? Cadê a proteção? Cadê o guarda para proteger? Se há um local de aprisco, um local de proteção, como é que ele diz que existe uma outra entrada? Onde que eu afirmo isso? De que forma eu consigo afirmar? Lá no versículo 6, como nós falamos, o versículo 6 não, desculpa, lá no versículo, acho que é 2, diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte. Vou repetir: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador, complementando. Mas ele diz que existe um outro local, sobe por outra parte. Não, por outra parte, eu não sei. Mas o texto diz que, por outra parte, existe a porta principal, a porta onde o pastor abre para que você entre, mas existe um outro local que esses entram. E como é que essa pessoa conseguiu entrar? Como é que, vamos dizer, esse ladrão, esse salteador conseguiu entrar? Isso nos fala o quê? De alguém que está dentro da igreja, que está dentro daquele convívio ali, mas não faz parte dela. É um outro. Naquela época eles faziam aqueles apriscos, eles cercavam de pedra e colocavam uma vegetação de espinhos para que essa vegetação protegesse ainda para que os lobos, né, não pulassem. Mas de alguma forma alguém entrou, né? E o contexto diz que esse é ladrão salteador, e esse ladrão salteador ele vem matar, roubar e destruir. E ele não está fora, ele está dentro. Ele está dentro. Então, irmãos, nós sabemos que a função do Espírito Santo é trazer comunhão à igreja, é trazer koinonia à igreja. E a impressão que muitas das vezes nos dá é que essa koinonia não acontece, essa comunhão não acontece. Parece que o Espírito Santo está falhando em algumas situações. E a gente não consegue entender por que a igreja sofre tantos problemas, tantas dificuldades, tantos assédios, e não consegue identificar por que isso está acontecendo. E nós podemos identificar até pela própria igreja, por grupos, por placas, por aqueles que pertencem a uma denominação. Você pode pegar aí dentro da sua cidade, dentro do próximo local onde você está, deve ter várias denominações, vários grupos, e talvez muito desses grupos foram criados através de rachas. Nasceram por rebeldia, de uma parte ou de outra, não vamos entrar nesse detalhe,
Nós identificamos dentro de igrejas pastores que têm outros pastores como inimigos, às vezes ovelhas, às vezes outras pessoas da comunidade que têm como inimigo. Nós vemos dentro da igreja desunião, fornicação, nós vemos às vezes o interesse próprio sobressaindo aquilo que deveria sobressair a vontade de Deus, mas sobressai a vontade do homem. Pessoas até que formam grupinhos, eu já passei por isso algumas vezes, que formam grupinhos para poder fazer a tua vontade, fazer com que aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, seja o mais correto. Não por Cristo, não por amor, mas pela violência, até pela força, né? Nós vemos dentro da igreja pedofilia. Nós vemos dentro da igreja sexo fora do casamento. Nós vimos dentro da igreja um abuso tremendo de pessoas que fazem coisas absurdas que nem os que estão no mundo, nem os que não conhecem, nem os que não fazem parte de um aprisco fariam. Nós sabemos que Satanás tem feito isso. Mas ele tem feito isso como? Usando quem está dentro. Infiltrando um dos seus personagens, alguém da sua confiança, dentro desse local. Satanás tem invadido as nossas igrejas e tem usado pessoas que têm uma aparência de crente. Esse dia eu estava falando até para alguém sobre isso. Nós parece que estamos começando a viver um momento de separação do joio e do trigo. Porque nesse momento de luta que nós começamos a separar, a ver quem é cristão, quem não é. Muitos que usavam a igreja como muleta, a sua santidade como muleta, porque se achava muito cristão, porque estavam todos os dias na casa do Senhor, e isso separava, o ajudava vamos dizer assim, a não cometer determinadas heresias, a não cometer determinados pecados. Mas agora, como não tem essa muleta, ele tem que ser ele autêntico, ele tem que usar o seu caráter, ele acaba o quê? Desviando, saindo da presença de Deus, coisa que na realidade ele nunca esteve. É o joio e o trigo sendo separados, né? Então, irmãos, quando muitos às vezes estão nessa situação e trazendo para dentro da igreja essas heresias, eles acabam, alguns querendo até trocar de igreja, indo para outra comunidade, achando que lá vai ser melhor, mas lá tem outros ladrões e outros salteadores da mesma forma. Nós entendemos aqui que existe, irmãos, aqui um aprisco, mas que tem uma outra entrada. Nossas igrejas estão sendo atacadas, e há muitos anos, há muito tempo, há muitos séculos. A igreja sempre teve esse problema de ter pessoas usadas por Satanás para poder tentar tirar, tentar rachar, tentar desfalcar a igreja. A igreja, ela é santa, ela é a parte, é aquilo que o Senhor instituiu para que nós pudéssemos estar na presença dele. Porque não é algo incrível de nós entendermos, porque assim, há uma incoerência. Há uma incoerência. Se nós pegarmos algumas taxas, eu fiz algumas pesquisas aqui, se nós pegarmos algumas pesquisas, vamos ver que, por exemplo, o Brasil, ele tem uma das maiores taxas de mortalidade por violência no mundo. São 41.638 mortes, aconteceu em 2019. Que aconteceram durante todo o ano de 2019, mortes violentas. O Brasil, sobre depressão, ele tem uma taxa de 5,8% da população, acima da média global, né, que é de 4,4%. Então, são quase 12 milhões de pessoas que estão em depressão. O Brasil também, no ranking da corrupção, o ranking contém 180 países. O Brasil é o 106º da corrupção. Tem uma estimativa do Ministério da Saúde que cerca de 1 milhão de abortos
induzidos por ano. São pessoas que resolveram fazer aborto. Não foi aborto espontâneo, não, foram induzidos. E dessas, uma mulher morre a cada 2 dias por esse aborto inseguro. Você pode ver que são coisas alarmantes, são coisas que nos faz pensar de se vale a pena, né? Até alguns até pensam se vale a pena ser cristão. Porque aí tem um outro dado. Esse país que acontece tudo isso, 90% da população professa o cristianismo. 90%. O que se imagina de um país que tem 90% de cristãos? O que se imagina de um país em que a grande maioria, quase 100%, segue a palavra de Deus, segue os ensinamentos, que tem um pastor e tem um aprisco, um local que possa ter descanso, um local que possa ter proteção, e um pastor que lhe orienta e leva para pastos verdejantes. Se nós, um país que tem 90% desse, por que nós temos um país que, com todos esses índices de criminalidade, de aborto e de outras coisas que não pertencem ao Senhor? O que faz desse país? Será que somente esses 10%, olha que nesses 10% estão incluídas aí algumas outras religiões, né? E os ateus, né? Então, será que são esses 10% que estão fazendo todo esse mal? Será que esses 10% superam a bondade e vamos dizer assim, entendimento que nós temos do Senhor? Por que há tanta violência? Ande pelo teu bairro. Aí, eu não sei onde você que está ouvindo, onde você mora, mas dê uma olhadinha, quantas igrejas tem à sua volta. Talvez não pegue um raio assim de 1 quilômetro em volta e imagine a quantidade de igrejas que nós temos. Teoricamente, imaginamos que esses cristãos que estão ali são adeptos, são do Senhor Jesus, e essas pessoas estão salvas e elas cumprem aquilo que o Senhor. Elas ouvem a voz do pastor e fazem o que o pastor quer. E fazem o que o pastor lhes manda. Não estou falando pastor físico. Jesus Cristo que é o nosso pastor, porque nós temos que entender que pastor é ovelha, apóstolo é ovelha, presbítero é ovelha, líder é ovelha. Eles não estão acima. Ninguém está acima. E nós começamos a entender que estar muitas das vezes querendo ter uma santidade dentro da igreja, gritar pelo nome de Jesus, gritar em línguas, falar um monte de coisas que tem aparência, que é visível, isso não faz ninguém do rebanho, não faz parte do rebanho. Não é isso que faz você parte do rebanho. E nós vamos ver a seguinte, o que faz, vai nos fazer parte do rebanho. Em segundo lugar, depois de descobrir que esse aprisco tem entrada, além da porta tem uma outra entrada, nós também identificamos no texto que o ato de ouvir é tão importante quanto o de falar. Mas antes da gente dar continuidade, eu queria que você visse esses vídeos aqui, tá? Que você assistisse esse vídeo e nós vamos voltar a conversar. Amém? One more time. Oh, one is.
meu Deus! Pica, 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 pica! Pica, 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 pica! Pica, pica! Pica, 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 pica! Aí eu... Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Ó, ele manda elas parar. Espera passar o carro. Ó como elas obedecem mais que você, Júlia. Não se mexe, Júlia. Olha que obediente. Do lado do ônibus, meu. Pois é, igreja. Vocês viram aí no vídeo aí. Ouvir a voz do pastor é outra coisa. Aquele que identifica a voz do pastor, aquele que identifica, que sabe quem é que está falando com ele, não vai atrás de qualquer um. Obedece um momento para que o perigo não aconteça. Obedece ao que ele fala. É uma bênção esse vídeo aí. Muito gostoso, muito bom de ver, né? Mas o que nós conseguimos ver, pelo vídeo que você viu aí, e identificando as verdadeiras ovelhas, é que a igreja está passando por um problema de audição. A igreja está com um problema de ouvir, né? Porque hoje parece que qualquer voz, qualquer um que traz uma palavra dizendo que botou o nome Deus, parece que esse está falando por Deus. E esse merece ser ouvido, e esse merece ser seguido, né? João 10, 3, 4 diz, como nós lemos lá, mas vou repetir aqui: e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. O seguem por quê? Porque conhecem a sua voz, como você viu no vídeo. Porque conhecem sim a voz. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, o que a igreja está passando por esse problema de audição que a igreja tem tido, é que bastou falar em línguas, alguém dizer que viu um anjo, alguém dizer que foi, esses dias eu vi um aí, que o cara que foi no inferno, poxa, tanto local bom para ir, o cara foi logo para o inferno e se gaba disso, e foi lá para o inferno e viu isso, viu aquilo outro. Então basta o cara dizer que viu um anjo, que foi no inferno, basta o cara dizer que tem uma bênção de Deus, principalmente essa aí, eu tenho uma bênção de Deus para você, eis que te digo, né? E algumas outras coisas, quando nós ouvimos isso, parece que o crédito aumenta. Aquele que fala com a voz mais mansa, aquele que não traz nenhuma revelação, esse não tem nenhum crédito, ou pouco crédito.
Porque a igreja está preocupada em ouvir pessoas que trazem sempre uma palavra diferente. Eu quero ouvir dele, não o que Deus tem para me falar, mas eu quero ouvir dele aquilo que eu quero ouvir. Né? Então, tudo que fala para poder ganhar algo, para poder receber algo, é de Deus. Então, eu aceito essa palavra. Então, aí eu começo a participar como é que é aquele negócio? Não tem problema, tá? Eu vou para a vigília, mas vou para a vigília por quê? Porque lá vai ter revelação. Vou participar da campanha de 7 semanas, não sei o quê. Por quê? Porque lá nas 7 semanas eu vou receber alguma coisa. Enquanto que aquilo que deveria ser falado ali está na própria palavra. Está na própria Bíblia. Então, irmãos, o que nós vemos são cristãos que, ao contrário de procurar entender, identificar a voz do pastor, estão procurando o quê? Milagres, avivamentos, provisões, arrebatamentos, visões, seja lá o que for, que seja considerado sobrenatural. Essa palavra é boa, sobrenatural, porque ela vai sobre aquilo que está natural. Então, eu gosto de ouvir sobre isso. Né? Mas você não vive isso. Porque você acha que para viver isso, você que tem que ser tomado por alguma coisa, né? Certa pessoa uma vez me falou que foi num culto e lá Deus usou ela. E eu falei bem assim, meu Deus, o que Deus fez para te usar também? Ai, e ela dançou, sapateou. Eu falei assim, é isso que Deus te usou. Deus está preocupado em te usar dessa forma, em que você sapateie, que você pule, e redopie, faça algumas coisas. Existe hoje na igreja do Senhor pessoas que estão preocupadas, mas não estão conseguindo ouvir a voz do pastor como deveriam ouvir. A palavra nos diz que ouvir a fé vem pelo ouvir a palavra, mas ela também diz lá em 2 Coríntios 4,4, diz assim, o Deus desse século cegou, não foi olho, mas ele cegou o entendimento. O Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos. E identificar a voz do pastor é uma obrigação da ovelha. Você, como ovelha, tem a obrigação de identificar a voz do pastor. Aquele que te fala. Aquele que está contigo todos os dias. Então, entendendo isso aqui, o homem tem tido a sua mente tomada por Satanás. E esse fascínio que Satanás traz impede o entendimento correto da voz do pastor. Eu ouço, sim, eu ouço, mas não consigo discernir a voz do verdadeiro pastor. Eu não consigo discernir a voz daquele que realmente está me conduzindo. Parece que existe uma briga aqui dentro, né? Parece que existe vários querendo falar, vários querendo trazer uma mensagem, querendo me levar a agir, mas da forma incorreta. Né? E, então, é por isso, irmãos, a palavra, nós precisamos ouvir a palavra para poder discernir. Nós precisamos ter entendimento e experiência com o Senhor para poder discernir. Estava falando há pouco agora com o pastor Alexandre e ele estava falando sobre espiritualidade, né? E talvez seja algo que muitos não entendam muito bem, porque às vezes identifica que a espiritualidade, a partir do momento que aceitou Jesus e reconhecia, eu sou pecador, quero Jesus, então eu passei a ser espiritual, comecei a falar em língua, passei a ser espiritual, comecei a trabalhar dentro da igreja, passei a ser espiritual, enquanto que ser espiritual é andar com Jesus. Onde ser espiritual, a gente vai estar sempre procurando, alcançando para poder crescer, para a gente poder chegar até a maturidade, para a gente poder desenvolver aquilo que Deus colocar. Nós precisamos entender, irmãos, que muitas das vezes palavras que vêm até nós não são palavras de Jesus, não são palavras bíblicas, não é revelação de Deus.
Até mesmo, irmãos, chegou um anjo, trouxe uma palavra, chegou um profeta, trouxe uma palavra, chegou um líder, trouxe a palavra, chegou um presbítero, trouxe uma palavra. Eu preciso averiguar. Eu preciso identificar. Isso é de Deus? Isso é de Deus, porque se nós estamos hoje em dia, irmãos, vendo a igreja caminhando para caminhos tortuosos, porque ela não procura alicerçar aquela palavra que ela recebeu junto com aquilo que a Bíblia diz. Ainda que chegue um anjo na sua frente e traga uma palavra, e se ela não for de Deus, que você a rejeite. Então, todas as vezes que nós ouvirmos, até essa palavra mesmo, irmão, que você está ouvindo aí, busca discernimento. Veja se ela é de Deus. Busca medir essas palavras, se ela vai ter um crescimento na sua vida. Né? Então, o que você tem que fazer é examinar, saber se ela vem de Deus. Não se deixe levar, irmãos, por situações que possa te confundir, né? Ou recebi um arrepio agora, sei lá, a porta estava aberta, passou um vento, né? Esse arrepio comprova que foi de Deus. Fulano é muito consagrado, muitos anos está dentro da igreja, então as palavras que ele fala são de Deus. E você também tem muita experiência com Deus, muitos anos na casa do Senhor. Então, nem sempre esse está trazendo algo de Deus. Tenha cuidado, irmãos. O aprisco, além de ter um local para entrar, o aprisco, além de ter um segundo local, nós temos que aprender a ouvir de quem nós estamos ouvindo. Saber de quem nós estamos ouvindo, melhor dizendo. Amém? E o terceiro, que o texto nos ensina também, é que o verdadeiro pastor, ele conduz a ovelha para fora. Talvez seja um pouco diferente daquilo que a gente ouve, né? Vinde de mim, todos vós que estão descansados, oprimidos. Mas não, a igreja ela é preparada, a ovelha é preparada para ir para fora. Talvez uma coisa mais absurda que existe é quando alguém quer preparar o seu rebanho para poder ficar ali. Vamos ficar todo mundo junto aqui. Vamos só engordando. Traz mais. Traz mais. Que você não entenda mal. Quando eu disse que o pastor ele conduz a igreja para fora. Ele não está botando a igreja para fora. O pastor, a ovelha. Ele não está botando a ovelha para fora. Mas a intenção dele, a intenção do pastor é preparar a ovelha para que ela vá. Para que ela vá e produza. Né? Nós vemos muitas das vezes pessoas que não participam de determinados locais porque ali não é um local de cristão. Parábolas, se eu sou a luz do mundo, como nós fizemos na semana passada. Se existe uma luz e eu tenho que ser colocado num local de escuridão para brilhar naquele meio, então eu tenho que sair para poder brilhar no mundo. Eu conheci um pastor Jorge Luiz, ele era meu vizinho lá no Rio de Janeiro, e o pastor Jorge Luiz, nós tínhamos um campinho de futebol lá na igreja, né? A gente jogava bola toda terça, quinta, sábado, de manhã e à tarde, né? E o Jorge não ia jogar lá com a gente, perna de pau que só ele, mas ele não ia jogar bola com a gente. Ele ia lá, ele falou assim, é lá que eu tenho que ser luz. É lá que eu tenho que, no meio daqueles ali, jogando bola, ser luz. Só isso. Aqui é fácil. Lá eu tenho que ser diferente. Lá eu tenho que mostrar a minha luz. Mateus 10,16 diz assim, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nossa, que pastor mau é esse? Que envia uma ovelha, poxa, vamos lá, irmãos. Uma ovelha não é páreo para um lobo. Uma ovelha não é páreo para um lobo. É muito perigoso. Mas é dessa forma que o Senhor, sabendo que está enviando
como em meio a lobos, como em meio àqueles que nos destroçam, Ele está enviando você e a mim, está enviando a nós para podermos pregar o Evangelho, falar, ser luz, para sermos aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer de nossas vidas. O pastor, ele prepara a ovelha para o mundo. Nós estamos vendo o mundo caminhando nessa situação, vemos o Brasil caminhando nessa situação, e nós sabemos que o Brasil só vai ter jeito, irmãos. O Brasil só vai ser transformado se nós tivermos uma igreja transformada. Por isso que nós temos essa visão, essa estatística, melhor dizendo, que nós contamos aqui, de tantas coisas absurdas que tem dentro da igreja. Está dentro do Brasil, porque nós não temos uma igreja transformada. A partir do momento que tivermos uma igreja santificada, uma igreja transformada, uma igreja espiritual, nós vamos passar por esses problemas, nós vamos ter crescimento. A violência diminui, a depressão diminui, o aborto acaba e nós vamos viver em harmonia, mas para isso nós precisamos ter uma igreja transformada. Igreja não é um campo de refugiados, onde as pessoas vêm e agora vão ser acolhidas ali para poder passar o resto da vida ali. Não, ali ele é uma escola onde ele passa, ele aprende e agora ele vai para o mundo. Talvez você ainda não percebeu que essa ovelha que você que está dentro de um aprisco, está sendo preparado para sair para o mundo. E volta e meia esse pastor coloca para fora, chama com a sua voz e te leva para fora e te mostra o campo onde você deve trabalhar. A igreja é feita de ide e não de vinde. Existe, para a gente estar encerrando, irmãos, o que existe em nosso meio muito hoje são pessoas que estão, de uma certa forma, aderindo à igreja e não estão congregando. Elas estão aderindo. Elas passam a ser apenas um número, alguém que satisfaz o olhar daquele que está conduzindo, que olha e vê aquele número grande de pessoas, mas está satisfeito enquanto elas estão sentadas ali. Mas elas não são preparadas para saírem, para poderem refletir a imagem de Cristo, para refletir o amor do Senhor, para serem ovelhas do Senhor. O que nós queremos deixar nessa pregação, nessa palavra, irmãos, é que o Senhor, Ele tem te preparado. O Senhor tem cada dia trazido uma nova perspectiva, mas não para que você seja melhor dentro de casa, mas não para que você seja melhor no seu ambiente de trabalho, mas para que você irradie o Senhor, para que você transmita a palavra dele. Quando Deus libera sobre a tua vida uma bênção, é porque Ele quer que esta bênção seja multiplicada e transformada e dividida com outras. Como eu sempre falo, ovelha gorda não entra no céu. Aquela ovelha gorda é aquela que ela se abastece de tanto alimento, mas ela não transmite nada para ninguém. As pessoas já veem ainda aquela ovelha obesa, aquela pessoa que não traz uma palavra de ânimo, uma pessoa que não transforma o seu ambiente, ao contrário, ainda alimenta aquele de ruim que está no meio. Não seja uma ovelha obesa, mas para a honra e glória do Senhor, que você possa fazer a obra do Senhor, que você possa ser ovelha, mas uma ovelha sarada, curada, uma ovelha que possa estar transmitindo o grande e excelso amor do Senhor. Que Deus possa te abençoar neste momento, dando a você todos os recursos para que você possa ouvir a voz do pastor, obedecê-lo e segui-lo aonde quer que ele vá. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos orar?
Vamos orar ao Senhor agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu aprisco, pela Tua proteção, Senhor Deus. Obrigado pelo pastor que o Senhor é sobre nossas vidas, porque o Senhor sempre nos conduz, o Senhor sempre nos livra, sempre nos ensina, sempre estar conosco, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, toda a nossa vida. E queremos, Senhor Deus, dizer, Senhor Deus, aos Teus filhos, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, tomando conta deles, dizer a eles que o Senhor, Deus, é esse que os protege, Senhor Deus. É este, Senhor Deus, que afasta o lobo, afasta o ladrão, afasta o inimigo, Senhor Deus. É este, Senhor Deus, que identifica, Senhor Deus, que dentro do aprisco existem outras vozes, mas que, Senhor Deus, Tuas ovelhas possam identificá-las, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, aos Teus servos. Dê maturidade, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus, identificar a Tua voz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós queríamos trazer, para a gente estar encerrando, trazer uma palavra para a igreja. Em primeiro lugar, eu queria abençoar você, né, em meio a toda essa situação. Estamos afastados, mas graças a Deus a igreja tem a sua, vamos dizer assim, o seu entendimento com respeito aos seus dízimos, sua oferta. Uns têm nos procurado, têm nos ligado para saber como entregar. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Nós queremos, em nome de Jesus, proferir uma palavra de bênção sobre seus celeiros, que a sua casa seja um referencial, em nome de Jesus. Né? Embora nós estejamos em quarentena, mas nós temos gastos, né? Nós estamos pagando ainda o nosso lote, nós estamos fazendo obra, fizemos um muro lá de divisa com o terreno, com o vizinho. Estaremos colocando piso lá na sala das crianças, pegamos a porta, vamos botar um portão. Então, a nossa intenção é, quando nós voltarmos a ter o culto presencial, nós vamos estar com a frente da igreja toda rebocada, nós vamos estar com a porta já no local, tá? Nós vamos estar com o piso da sala das crianças e vamos estar com a situação melhorada, ok? Nós também temos algumas ações sociais que nós queremos fazer. Nós ainda não desistimos da nossa creche, tá? Ela vai ser uma realidade para a gente, tá? E nós vamos começar também, na realidade já iniciamos de uma maneira mais simples, mas nós já iniciamos, né? O Patrick tem nos ajudado aí com isso. Nós vamos acolher famílias que estão necessitadas de fazer uma reforma, de repente no seu lar, na sua casa, precisam fazer uma ajuda nos seus móveis, precisa de receber uma palavra de consolo, uma palavra de crescimento, né? Precisa de ter um alimento dentro do seu lar. Então nós vamos acolher alguns para que nós possamos estar fazendo isso. Nós vamos começar a arrecadar alguns materiais de construção, móveis, algumas coisas, e nós vamos trabalhar com essas pessoas, com essas famílias, amém? Então é algo que está no nosso coração para a gente poder trabalhar no social também, ok? Então, mais uma vez, eu queria também te encorajar a não deixar de ler a palavra do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia e nós vamos lê-la no ano todo, né? Nós estamos lá no livro de Salmos, tá? Então não desista, não desista, não desista, não deixe que as dificuldades do dia a dia te impeçam. Tire uma hora, se você está atrasado, tire uma hora, faça uma leitura, entendeu? Mantenha a leitura do dia e pega o que está para trás e começa a fazer a leitura para poder manter em dia, para você não se atrasar. Que bom vai ser chegar você no final do ano e dizer assim: eu consegui ler o manual, eu consegui ler a palavra do Senhor todinha, né? Eu conheço agora, pelo menos, lógico que a gente, através de estudos que a gente vai ter a profundidade, mas pelo menos eu conheço, tenho uma noção de tudo que está escrito aqui. Amém? Deus te abençoe, Deus o guarde e te proteja, e te dê uma semana de bênção, uma semana de conquistas, de vitórias, para a honra e glória do Senhor Jesus.
É o que nós pedimos e nós enviamos para Ti em nome de Jesus. Amém.